Voltamos dos nossos comerciais. Eu estou aqui com o Vinícius Cabral e vamos falar um pouco sobre o basquete. Vinícius, fique à vontade para se apresentar. Show de bola! Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Vinícius. Hoje eu sou dentista, mas jogo basquete amador aí, disputando alguns campeonatos pela cidade de Macaé. Sou praticamente macaense, 20 anos de idade, então defendo a cidade como se fosse minha cidade de origem. E basicamente é isso. Eu vou começar com uma pergunta que me desperta uma curiosidade. Por que um país de futebol você escolheu o basquete? Então, isso é uma história, na verdade, de infância. Comecei com futebol também. Meus 6 anos de idade eu jogava futebol, para variar. E aí meu irmão mais velho começou a jogar basquete por interesse de escola. E aí comecei a jogar junto com ele. E aí gostei do basquete, assim, me destaquei pela minha velocidade e tudo mais. E depois de andamento, hoje meu irmão já não joga mais. E eu continuo seguindo a vida de esporte pelo basquete. Então foi mais um incentivo de família e depois pela curiosidade de saber como é que funciona o basquete, os campeonatos, e fui me dando bem no esporte e continuei. Gostei bastante. Conta pra gente sobre o jogo que você vai disputar no domingo, né? E qual campeonato pertence? Fala um pouquinho do jogo pra gente. Então, esse campeonato, na verdade, é um campeonato amador. Hoje em dia a gente não tem um campeonato grande vigente no estado do Rio de Janeiro, e esse campeonato a gente já disputa já tem algum tempo, já deve ter uns 5, 6 anos, e assim, veio como uma solução para o pessoal que curte o basquete, né? Então hoje em dia esse campeonato ele tem mais de 40 times na partição que a gente disputa, que é a Liga B, e ainda tem a Liga A, que ainda tem mais ou menos esses 40 times, então são bastante times aí no estado do Rio de Janeiro, quase que 100 times, se for contabilizar aí categoria de base, categoria feminino, Master, então tem bastante time aí para disputar. O campeonato específico que a gente disputa é a Liga B, Campeonato Amador de Basquete, e a gente está em primeiro lugar da nossa chave, e a gente vai defender agora nossa trajetória já no domingo, disputando as oitavas de final. E aí a gente está indo com força total para ver se a gente consegue subir para a Liga A ano que vem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim. Existe um mito de que quando a pessoa é mais alta, ela se dá melhor pro basquete. Você concorda ou você tem uma opinião contrária? Então, discordo totalmente, até pela minha altura, que não é tão favorável. A gente vê aí os amigos do basquete aí com 2 metros, 2,10 metros, 2,07 metros. Eu tenho 1,75 m de altura. E por incrível que pareça, não sou o mais baixo do time, ainda tem mais 2 que ainda conseguem me superar aí. Eles têm mais ou menos 1,60 m e o outro 1,50 m. E assim, a gente costuma dizer que no esporte a gente acaba se adequando à nossa necessidade. Então, logicamente, a pessoa mais alta favorece mais ficar mais perto da cesta. E a gente que é mais baixo, a gente tem que buscar uma solução. E essa solução normalmente é velocidade e acaba sendo a inteligência junto, que a gente pega a posição geralmente de armador. Então, a gente que organiza todo o time, puxa jogadas, puxa um sistema de defesa diferenciado. Então, uma das principais funções aí do basquete, para o pessoal que é mais baixo, é ser o armador, que é organizar o time e tentar buscar aí o máximo de pontos com a melhor eficiência para o time. Então, discordo desse mito aí, pela minha altura. Eu ia até te perguntar sobre as pessoas que têm menos altura, se elas enfrentam mais dificuldade, mas você já até respondeu, né? A gente sabe que no Brasil o basquete é pouco valorizado, igual nos Estados Unidos. Você sabe dizer o porquê disso? Então, sei. Isso, na verdade, mais é uma cultura. A gente, como eu falei no início da nossa entrevista, eu comecei jogando basquete. Eu comecei jogando futebol. Mas o futebol... Desde pequeno você é incentivado a jogar futebol, né? Na verdade, a própria sociedade acaba incentivando o futebol.
Na escola todo mundo joga futebol, na rua todo mundo joga futebol, a gente acaba buscando o futebol como uma referência. A gente olha aí para os grandes atletas aí do Brasil, a maioria também é futebol, o pessoal que está mais bem sucedido de vida aí na área do esporte também é do futebol, então a gente acaba buscando isso mais por cultura. Nos Estados Unidos tem a mesma situação, só que é mais pelo basquete. Então a cultura lá, desde de infância, todo mundo disputa basquete. Então por isso que a cultura dos Estados Unidos é mais o basquete e a cultura do Brasil é mais o futebol. Mas sempre tem o pessoal que desperta interesse por outras áreas. Tanto basquete, natação, vôlei e assim vai. O áudio está cortado. Tá escutando? Tô. O time aqui de Macaé disputou o campeonato mundial. Por que você acha que agora ele deu uma sumida? Então, o esporte no Brasil, ele é muito de incentivo financeiro especificamente. Então, vamos supor, pouco valorizado, exato. Então, eu na minha infância, Macaé, na verdade, ele deu uma grande base para os esportes na minha época. Então, na minha época, eu tive acesso a um bom treinador. Na verdade, foi até o Léo Costa, que hoje ele está administrando o time de Minas Gerais, é um excelente time. Então, eu tive bastante base para disputar um jogo hoje em dia de basquete. Mas se a gente for pensar no Brasil como um todo, a gente tem pouquíssimo incentivo financeiro. Então, a categoria de base é muito desvalorizada. E como é que a gente vai disputar um campeonato na época de adulto se a gente não teve uma base? Então, basicamente, é falta de incentivo na categoria de base no Brasil como um todo. E você, o seu time, no caso, vocês recebem algum apoio esportivo da área de esportes, né? Então, pensando em incentivo financeiro, a gente não recebe nada. Inclusive, o jogo de domingo agora, a gente está tendo que fazer uma vaquinha entre os jogadores para poder pagar combustível, taxa de arbitragem, alimentação e tudo mais. Então, a gente realmente joga basquete por amor ao esporte. Muitas pessoas perguntam, Vinícius, você joga num time profissional? Esse time é um time profissional, na categoria profissional, porém a gente paga para jogar. Então a gente realmente vai por amor ao esporte. Sobre o incentivo da prefeitura, a gente nunca teve incentivo da prefeitura, salvo esse ano. Esse ano a gente já conseguiu um incentivo inicialmente de transporte. Então o nosso vereador aí, que era vereador, hoje é secretário de esporte, o Margot, ele acabou conseguindo aí um transporte para a gente, só que esse jogo específico a gente não conseguiu, mas ele tem ajudado bastante a gente, e ele desde a época do vereador... atletas, né? Tá dando bastante atenção. Então, em específico, esse ano ele está conseguindo tentar ver se consegue botar em vigência o Bolsa Atleta. Então, toda a documentação já foi passada, do nosso time já conseguiu a aprovação de algumas, e aí a gente está tentando ver se a gente consegue esse tipo de ajuda aí da prefeitura. Então, pensando num resumo aí de todos os anos, eu acho que a gente realmente faltou um pouco de gestão para poder incentivar, porque a lei sempre existiu, só que nunca ficou em vigência. E aí ele que está tentando ver se consegue botar isso aí em prática para poder ajudar os atletas como todos os esportes, no futebol, basquete, vôlei, handebol, jiu-jitsu, natação. Explica um pouquinho do basquete pra gente, porque, por exemplo, as regras do basquete são totalmente diferentes das do futebol. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, assim, por exemplo, um garrafão, o que pode, o que não pode, como que é uma falta. Explica um bocadinho pra gente. Então, fazer um resumo rápido, assim, para explicar um esporte não é nada fácil, mas vamos tentar fazer um resumo aí. Assim, regra principal do basquete. Você só pode andar com a bola enquanto você estiver quicando. Então, enquanto você estiver quicando a bola, você pode andar livremente pela quadra. A quadra ela é dividida na metade, então depois que você passa a metade da quadra, você já não pode voltar para o seu sistema de defesa. Então você tem que concluir seu ataque
e aí perdeu a bola ou executou uma cesta, aí o outro time tem direito a avançar a quadra também. Então a gente não pode voltar a bola, que a gente chama. É uma outra regra. Sobre as faltas, basicamente é parecido com o futebol, nenhum tipo de falta que vai prejudicar o outro jogador é permitido. Então, teve alguma falta de contato muito, muito duro, acaba sendo falta. Pegar a bola da mão do adversário sem ser um sistema de defesa também é falta. Então, o basquete ele tem algumas particularidades minuciosas, mas aí só jogando para saber mesmo. Mas basicamente a regra principal é não pode andar com a bola se ela não estiver em posição de kick. Fazendo um comentário. Tá me ouvindo? Tô. Num comentário pessoal, quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha um professor que ele era apaixonado por basquete. Então, ele sempre que a nossa educação física era com ele, porque eu tinha 2 professores, nem sempre era com ele fazia questão de sempre ensinar pra gente o basquete. O que ele mais fazia era a gente quicar a bola andando, que é o mais difícil pra gente, não tem experiência nenhuma. Nossa, mas a gente treinava muito. É muito legal, só que eu não tenho prática nenhuma pra jogar basquete. Nenhuma. Então, na verdade, todo esporte ele começa a ficar legal quando você começa a perceber que você conseguiu executar alguma coisa que no início era difícil. Então, vamos supor, no basquete, você está falando aí que você não conseguia quicar a bola. No momento que você conseguir quicar a bola, e aí de repente passar de uma mão para outra, ou passar por debaixo da perna, e você perceber que você avançou, você vai começar a querer praticar. Não só no basquete, como em qualquer outro esporte, até na música mesmo. Depois você consegue tirar uma letra, você começa a querer avançar. Então, o esporte, eu acho gostoso do esporte realmente é esse. É você conseguir estar sempre se superando cada dia. Esse que é o bastante interessante do esporte. Existe aqui em Macaé um time de basquete feminino? Já existiu. Hoje em dia está bem difícil. Antigamente a gente tinha um tênis clube que tinha bastante escolinha de basquete. E aí a gente tinha a categoria feminina, tinha a categoria que acabava sendo mista para as escolinhas, né? Para a disputa geralmente era separado, mas para a escolinha podia dar uma misturada. Mas aí o tênis clube entrou em reforma e tudo mais, entrou a pandemia também, aí deu uma diminuída. A gente tem algumas outras escolinhas hoje em dia que acaba tendo alguns atletas da categoria feminina, mas não chega a ser um time feminino. Então, existe o interesse dos professores de montar um time feminino, mas ainda não existe um time específico, não. Até campeonato hoje em dia está mais difícil. Uma criança que gosta de basquete, por exemplo, você acha que como ela faz para chegar a um time, por exemplo, ela tem um treinamento para entrar nessa área do esporte, do basquete? Porque eu acho que não é tão visível assim, igual uma escolinha de futebol. Você não encontra, tipo, em várias esquinas, em um bairro específico tem uma escolinha. Não tem. Eu em Macaé, em Rio das Ostras, por exemplo, eu nunca vi nenhum time de basquete, a não ser vocês, que eu conheci há pouco tempo, inclusive. Verdade. Então, na verdade, a criança que tem interesse de algum esporte diferente, o maior incentivo que ela pode ter é ela ir procurar os esportes de ensino público. Hoje em dia, pela pandemia, a gente está um pouco parado, mas, assim, eu particularmente, eu comecei meu basquete jogando no colégio e coisa de meses eu já estava jogando na praça pública de Macaé. Eu comecei na época na Praça Washington Luiz, que é uma praça que até a quadra é bem legal. Hoje em dia está meio largada, mas tendência a melhorar. E a escolinha pública, ela te traz um entrosamento com crianças de várias faixas etárias, várias classes sociais. Então desperta muito o interesse de você conseguir jogar basquete com pessoas diferentes. Então, hoje em dia, nesse ano específico, a criança que quer jogar basquete, eu acho meio improvável ela achar alguma escolinha. Mas acredito que com o controle da pandemia, a partir do ano que vem, eu acho que já vai ter as escolinhas já nas praças. Antigamente a gente tinha um projeto de basquete nas praças, que tinha todas as praças de Macaé tinham uma escolinha de basquete.
Então, realmente era mais fácil da criança ver o basquete e despertar o interesse em aprender. Então, acho que logo, logo a criançada já vai estar voltando já e vai estar legal. Hoje a gente tem basquete só na praça do Visconde, que é perto da igreja. Então, hoje ali, toda segunda, quarta e sexta, a gente joga um basquete ali com o pessoal, aí junta adulto, criança, junta todo mundo e tenta fazer um basquete legal para todo mundo. E as pessoas que querem assistir vocês jogando, por exemplo, a gente tem como assistir de casa? Então, o campeonato, ele em alguns jogos, o problema é que ele disponibiliza isso no dia anterior. Então, provavelmente amanhã eles vão estar falando aí, amanhã ou sábado eles vão estar falando se vai disponibilizar a videoconferência aí do jogo. Mas normalmente a gente consegue aí pelo menos um resumo pelo YouTube do jogo, como é que foi, dos melhores momentos, tudo mais. Mas eu posso estar postando aí, de repente, no sábado, ver se eles vão fazer nosso jogo online ou não. Tá. Você se inspira em algum jogador de basquete? Então, eu basicamente já me inspirei bastante em alguns jogadores na minha época de infância. Hoje eu sou meio largado do esporte televisionado. Então, hoje dificilmente eu assisto jogo de basquete, assisto jogo de futebol, muito difícil eu ver. Mas os jogadores aí que estão em alta é o Stephen Curry, que é o cara que joga bastante cesta de 3 pontos. Tem alguns outros jogadores aí da antiguidade que ainda estão jogando, que também tem bastante nome, que é o Kevin Durant. Então, cada jogador aí de hoje em dia tem um foco diferente. Eu sou meio suspeito para falar que eu não vejo muito televisão, mas basicamente os jogadores são esses aí. E tem o Michael Jordan, que sempre é o fã número 1 de todo mundo, né? Ninguém, né, discute. É verdade, ele é o Pelé do basquete. Exatamente. O que te motivou a investir nessa área do esporte e o que te motiva a continuar nela? Então, isso daí, na verdade, é uma discussão que eu tenho comigo mesmo. Porque, assim, eu particularmente hoje, eu sou dentista, como eu falei no início, estou até no meu consultório aqui fazendo entrevista. Então, diante aos jogadores que a gente tem no time, a maioria dos jogadores hoje em dia encontram dificuldade financeira para poder continuar jogando, então a gente tem bastante dificuldade em relação a essa situação. Então eu acabo ajudando alguns jogadores a continuar. Então vamos supor, a gente vai precisar arcar com nossa viagem e naquela vaquinha para a gente fazer o transporte vai dar a média de R$70 aí por jogador. Então R$70 por jogador, muitas das vezes o jogador usa esses R$70 que ele iria jogar para comprar uma comida para dentro de casa e tudo mais. E aí, para minimizar esse custo dele, eu tento ajudar de alguma forma, tento pagar metade, uma parte, para tentar ajudar ele a continuar no esporte. Só que se somar isso tudo, o meu custo para o basquete acaba sendo alto. E eu também, eu tenho 3 filhos, tenho meus custos pessoais para poder arcar e acabo tirando o custo que eu tenho em casa para usar para o esporte, para continuar esse esporte que eu gosto bastante. E aí essa história toda que eu estou falando é por quê? Porque a briga que eu tenho comigo se eu parar de jogar o basquete, eu vou deixar de manter esse time aí, que hoje em dia é o único time de basquete que tem em Macaé, e vai estragar esse time, e aí ao mesmo tempo eu vou ganhar mais dinheiro que eu posso levar para minha casa, e aí eu fico nessa briga. Vou investir no meu pessoal, vou investir no basquete que eu tanto gosto. Então é uma briga que eu tenho. Mas aí também a questão da paixão, né? Exato. Estou no basquete hoje só pela paixão. Porque lucro não me traz nenhum. E, pelo contrário, acaba trazendo um prejuízo. Eu ia te perguntar como é que você consegue conciliar o basquete com o seu trabalho. Então, é embolado. Então, vamos supor, hoje eu tinha paciente, como a gente marcou essa entrevista, eu desmarquei um paciente para poder estar presente aqui na entrevista. Em alguns finais de semana, eu também tenho paciente, então, paciente que eu iria atender no domingo, eu já antecipei, vou atender no sábado, para domingo eu poder ir no basquete. Então, eu não tenho um planejamento definitivo para o dia que eu vou jogar basquete, para o dia que eu vou
trabalhar, então eu tento acertar isso e conciliar os dois e acabo tentando conciliar a parte de família também, que é super importante para mim. Então você tem 3 trabalhos, né? Você tem que conciliar com a sua família, o basquete e o consultório. Exato. Bem difícil, mas a gente tem que dar um jeito. Muito obrigada pela entrevista, Vinícius. Foi um prazer estar aqui com você. Vou acompanhar o jogo domingo se for transmitido. E uma boa sorte para todos vocês. Vou estar na torcida. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo aí também. Obrigada, Vinícius, pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui comigo. Agora, lembrando vocês que tá rolando o sorteio lá no Instagram. É só vocês irem nesse perfil aqui e participar. Não fiquem de fora dessa, que o sorteio vai ficar disponível até o dia 26, que vai ser sorteado no Instagram às 20 horas. Um ótimo final de semana a todos e eu espero vocês no próximo programa, toda sexta-feira, às 18 horas.